Agora vamos chamar a Giovana da Lanza, vai falar um pouquinho com a gente. Boa noite, pessoal. Acho que as informações principais da lei o Eduardo já deu, falou muito bem. Acho que a gente fica falando assim, é chato ficar trocando elogios, mas a Lanza usa incentivo fiscal da lei do ISS há mais de 10 anos. Eu estou lá há 11 anos e quando eu cheguei na empresa, a empresa já usava o incentivo. E no início era muito difícil. Não sei se alguns aqui de vocês pegaram aquela fase de inscrição muito complicada, dificuldade de diálogo com a secretaria, dificuldade de entrega de documentação, era tudo muito complicado. Era uma luta enorme, a gente tinha que mobilizar a empresa inteira, a equipe inteira para conseguir se inscrever. A gente conseguia todos os anos. Foi? Todos os anos a gente conseguia usar, mas sempre muito complicado. E de 2013 para cá, a gente, como patrocinador, sente uma facilidade muito maior. Quando o Eduardo fala que a secretaria está de portas abertas para todos, é real. A gente tanto vai lá, tira dúvida, pede ajuda, orientação, como a gente sabe de inúmeros produtores que vão lá, recebem orientação e chegam até nós porque eles falaram, vai lá na Lanza, a Lanza patrocina, está na sua área, tem a ver com você. A gente recebe pessoas que eles indicaram. Então, eles estimulam o diálogo entre a empresa, a patrocinadora e os produtores e as comunidades, enfim. A gente, como empresa, a gente tem uma política de investimento muito marcante, porque todo o nosso recurso, de qualquer lei de incentivo, ele é focado nas comunidades do entorno. A empresa não faz ação com outra finalidade que não seja promover desenvolvimento local, cultura. Então, a gente tem um processo seletivo que prioriza os projetos de origem local. Mas todo mundo da comunidade sabe fazer projeto? Não, não sabe. E aí, o que a gente faz? A gente une as pontas. A gente apresenta produtores experientes para comunidades que ainda não sabem usar a lei de incentivo e a gente vai lá e constrói um projeto a várias mãos. Então, senta a gente, empresa, senta a comunidade, senta o produtor cultural e a gente constrói um projeto que seja do interesse de todos. Então, isso é comum lá para nós, dá certo. Com o tempo, os produtores locais, eles aprendem a usar a lei sozinhos, conseguem enquadrar um projeto, conseguem caminhar. Então, assim, cada empresa tem uma política, né? A nossa é assim. A gente investe somente nas comunidades e bairros do entorno da linha amarela, são muitas, só de comunidades são 23. Né? A gente tem uma ponta a Maré, no meio tem o Alemão, na outra ponta tem a Cidade de Deus, totalizam 23 comunidades ao nosso entorno, então são muitas. A demanda é grande e se a gente não tiver uma política de atuação, você não consegue abraçar o mundo. Então, tanto a Lanza como outras empresas que são ligadas a nós, como o metrô, a gente tem uma política similar, a gente seleciona com critérios parecidos. O metrô também é usuário da lei do ISS. Espero que entre esse ano, de novo, a gente já está na lista de aprovados. Estamos felizes com isso, porque é um recurso que faz a diferença. E uma outra questão que para a gente é muito importante é que qualquer projeto incentivado, você tem que ter muita responsabilidade na mão de quem você entrega o recurso. Gente, é verba pública, é verba de imposto. Simplesmente, ela é nossa, da sociedade. Ela iria para a mão da prefeitura, para investimentos nas políticas públicas, ela deixa de ir, eles abrem mão e isso vai para a cultura. Só que quando você faz isso, a gente entende que tem que acompanhar isso direitinho. Você não pode fazer bagunça. Então, a gente acompanha o projeto desde a implantação até a finalização, a gente faz visita, a gente ajuda a ajustar desvios, a gente acompanha a prestação de contas, a gente quer ver em que ele está aplicando o recurso. Então, por ser verba pública, você tem que ter mais responsabilidade ainda do que qualquer outra. Então, a gente leva isso bem a sério e vai indo até o fim. Eu vou falar aqui um pouquinho da política da Lanza, vou mostrar alguns projetos e a gente vai conversando. Então, a Lanza tem uma política de responsabilidade social. Quer dizer, até bem pouco tempo atrás, a gente era uma área dentro da Lanza de desenvolvimento socioambiental. Agora, a gente mudou a área, passou por uma fusão. Então, nós somos uma área de comunicação, sustentabilidade e marketing. A gente tem uma política de relacionamento, a gente tem princípios de responsabilidade social e a estratégia de relacionamento da empresa com as comunidades do entorno e o investimento que a gente faz nos projetos sociais, ele vem daí. A gente não escolhe um projeto, porque eu gostei, tem projetos que chegam na minha mão que são maravilhosos, que eu fico apaixonada, mas eles não têm a ver com a política da empresa. Então, eu não posso, apoiar. Então, a gente tem que seguir ali uma diretriz de grupo, tem que ter a ver com a gente, com o DNA da gente, senão não faz sentido investir.
Então, dentro do programa de responsabilidade social, somos signatários do Pacto Global, então a gente está alinhado com as estratégias mundiais aí de sustentabilidade. A gente tem um programa interno de responsabilidade social, trabalhamos com nossos funcionários, né, tanto assuntos que têm a ver com a vida do funcionário, mas com o usuário da via. Nós somos uma rodovia nada mais é do que uma rua que corta a cidade do Rio de Janeiro, então a gente tem que levar esse papel nosso ali. A gente está, são 300, considerando não só a praça de pedágio, mas considerando a via inteira, passam por ali 300, 400 mil veículos dia. Nem todo mundo passa no pedágio, que tem muitas alças, né, de acesso e saída. Então, a gente tem a oportunidade de levar temas para milhares de pessoas todo dia. Então, segurança no trânsito, Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, assim, a gente leva vários temas, campanhas de interesse público, porque nós entendemos que podemos usar a empresa não só para prestar um serviço de via expressa, mas também para levar temas de interesse público. Então, a gente tem um comitê interno de responsabilidade social e a gente faz ações com parceria com o LURB, também a nossa parceira. A Lanza é uma concessão que tem o seu contrato de concessão regido pelo município do Rio. A gente tem uma afinidade, uma proximidade natural com a Prefeitura do Rio por conta disso. Voluntariado, então a gente leva nossos funcionários para escolas públicas do entorno, fazendo uma série de ações. Fazemos fóruns, assim como esse fórum aqui, a gente realiza 2, 3 vezes por ano, fóruns que a gente convida todos os produtores culturais que tenham trabalho conosco, todas as lideranças do entorno, parceiros, ONGs, empresas, a gente fala de diversos temas, entre eles incentivos fiscais, até estava conversando com a equipe da Sagre sobre isso, que eles têm um conteúdo, aí, um conhecimento de uso de lei que pode ser útil lá para as comunidades. Então, a gente faz esses encontros, tudo é aberto, muita transparência, né? Quem atua nessa área tem que ser jogo limpo mesmo, e a gente leva isso bem a sério. Então, a gente tem, no investimento nos territórios, a gente tem 3 pilares de atuação: meio ambiente, educação e cultura e esporte. A empresa usa não só recurso incentivado, mas também recurso direto. Então, tem uma parte que a gente tira assim, do caixa da empresa e investe, e tem a parte dos incentivos fiscais. Os incentivos a gente usa todos os possíveis. Então, os mais importantes são a Lei do ISS, a Lei Rouanet e a Lei Federal do Esporte. Não temos ICMS porque nós não temos comercialização de produto. Somos uma empresa de serviços. Então, assim, nesses temas, né, a gente trabalha tanto com verba incentivada como verba própria. E aí vou falar de alguns projetos, né, aqui para vocês. Trânsito legal é um DNA nosso, a gente tem que fazer segurança no trânsito. Isso não é uma exigência de contrato, é uma responsabilidade da empresa. Então, a gente trabalha ações com os usuários da via, com as comunidades do entorno. A gente tem uma campanha já há muitos anos de distribuição de antena anti-linha de pipa, que a gente entende que a antena na moto evita, sim, o corte do pescoço do motociclista quando a linha de pipa atravessa a via. Então, gente, pipa no Rio de Janeiro é cultural, é um movimento cultural, ele tem força, ele tem história, faz parte da tradição do Rio, mas, infelizmente, ele mata quem está na moto. Então, a gente tem uma preocupação de orientar o motociclista e a comunidade sobre esse assunto. A gente tem Arte em Costura, esse é um projeto patrocinado de artesanato com recurso direto, está na Cidade de Deus. Esses projetos, esses aqui, eles são projetos que começaram em 2015, alguns viraram 16, a gente apoia cerca de 30 a 40 projetos por ano, fazemos edital de seleção, como eu já tinha falado, e o projeto ele vira ano, ele continua, presta contas, a gente vai, em alguns casos, consegue investir mais um ciclo nele de recursos, enfim. A gente tem uma parceria com Cidade de Deus, que é para a reestruturação da Agência de Desenvolvimento Local. Esse grupo da Cidade de Deus, eles têm um trabalho muito sério, eles estão com patrocínio também do BNDES, de conseguir uma verba para a reestruturação da agência. É um grupo de organizações locais que trabalham, eles abrem mão dos objetivos individuais das suas organizações e trabalham em prol do desenvolvimento do território. Então, eles fazem um planejamento estratégico, definem estratégias comuns para a Cidade de Deus e captam recursos para esse trabalho. Eles captam em conjunto. É um trabalho que tem um diferencial enorme. A Lanza faz parte disso desde o início, também há mais de 10 anos já. Então, esporte, cultura e lazer, lá na Quintanilha, em Cidade de Deus, também recurso direto. Liga do Esporte, recurso direto, e todos eles são selecionados pelo nosso edital. Visões da Maré, esse é da Lei do ISS, né, o Instituto Vida Real, lá na Maré, é um projeto
Esse aqui foi feito ano passado. Ele pega 40 jovens, 12 a 18 anos. Então, assim, o Instituto Vida Real, ele é um dos produtores que começou com o apoio de uma produtora experiente e hoje ele já enquadra sozinho. É uma organização totalmente local. As pessoas têm histórias de vida e superação incríveis lá dentro e hoje conseguem captar de N empresas diferentes e têm um resultado maravilhoso no trabalho. Juventude Patrimônio Cultural, SECFA também em Cidade de Deus, esse é recurso direto. Favela Mundo, que até a foto lá da frente, eles estão na lei do ISS, mas já captaram com a gente também na Lei Rouanet. É um projeto premiado pela ONU, eles têm resultados belíssimos e eles conseguem encantar e envolver as comunidades por onde eles passam. Arte Gerando Renda, foi lei do ISS, acho que foi até o que você colocou, foi Arte Gerando Renda que você colocou o folheto, eu não lembro, não sei se foi esse. Mulheres em Ação, recurso direto. Livro nas Praças é o da Biblioteca Volante, ele passa por várias comunidades do nosso entorno. Eles não têm só a Lanza como patrocinador, então eles não ficam só no nosso entorno, eles vão para outros pontos do Rio de Janeiro. É um projeto que começou lá com a gente, deu certo, eles captam com outras empresas. Né? Eles acho que já estão até com uma captação da Lei Rouanet, e você vê esse mesmo ônibus todo vermelhinho, que ele é a versão patrocinada pelas lojas americanas. Então, eles já estão uma proporção enorme, mas é um trabalho muito bonito. A Cristina é a produtora. Terceira edição do projeto Entre Lugares foi pela lei do ISS, é um projeto de formação profissional em teatro, ele ocorre na Maré. E no final eles têm vários meses de aula nos vários segmentos de teatro, não só interpretação, mas como figurino, cenário, maquiagem, iluminação, e no final culmina com um espetáculo teatral, que é muito, muito bonito. Cinemaneiro.doc. Nossa, o Cinemaneiro acho que é o projeto que a gente patrocina há mais tempo, que usa a lei do ISS. Ele é um projeto de formação profissional em cinema. Eles têm também resultados muito bons, já passaram por várias comunidades do entorno da Linha Amarela. Aqueles 60 jovens ali foi só no ano passado. Ele já tem mais de 1.000 jovens formados por esse projeto. Alguns deles participaram do 5 vezes Favela do Cacá Diegues e foram para Cannes com o Cacá Diegues. Quer dizer, aí você vê o jovem lá na comunidade, começa um projeto, daqui a pouco está lá em Cannes. Então, assim, isso para quem trabalha na área cultural, isso é um sonho. A gente conseguir ver um jovem traçar uma história. E, assim, quem trabalha com cultura, quem trabalha com comunidade, com projetos sociais, a gente vê o mundo com os olhos um pouco diferentes do resto. A gente acredita em coisas que muitos já deixaram de acreditar. Então, assim, a gente vê lá nas histórias dos projetos pessoas que, assim, de uma mesma comunidade, saem pessoas brilhantes, tanto no ramo cultural, como no esporte, como na política, enfim, pessoas brilhantes. E saem traficantes famosos, bandidos violentos, que ficam famosos também do mesmo jeito por outros motivos. E aí você vai estudar a história de vida dessas pessoas, você vê que tem histórias parecidas. Infância pobre, vida dura, muita luta, família batalhando muito, está lá a história parecida. Só que, em algum momento, na vida daquele jovem, daquela criança, um escolheu um caminho e o outro foi por outro caminho. E, gente, assim, os projetos sociais, os projetos culturais têm um papel fundamental nisso, porque levam para essa realidade. Assim, é a fala de um professor, é uma mensagem que um projeto dá, que faz um jovem ali acreditar que ele pode ter uma história diferente, que o crime não é a solução para ele. A gente conhece pessoas que passaram por isso, a gente ouve relatos, a gente conversa com as lideranças. Uma característica da Lanza Forte é trabalhar dentro da comunidade, a gente vai lá para dentro mesmo, atua, acompanha, conversa com todo mundo, e a gente vê, assim, famílias diretamente envolvidas com crime que não querem que o filho siga o mesmo caminho, não. Eles querem que o filho entre no projeto, conheça outra realidade e vá para o outro lado. Então, assim, você falar em comunidade no Rio, você tem que considerar isso como uma realidade. Está ali, está muito perto. Muitas pessoas de bem querem ter uma vida diferente e, muitas vezes, é um projeto social que abre uma porta. Então, acho que a Olimpíada do Rio foi uma marca disso, de quantos atletas que estão lá ganhando medalha começaram num projeto, numa escolinha. Né? Então, tem lá a Rafaela, do judô, que ganhou medalha de ouro. A gente apoia aquele projeto há 2 anos. Quer dizer, a gente tem uma história com o Geraldo Bernardes de mais de 10 anos, mas há 2 anos pela Lei do Esporte. O Igor, do badminton, acho que vai até aparecer o projeto aqui. A gente apoia aquele projeto
Esse último ano a gente apoia pela lei de esporte, mas no início eles não sabiam usar a lei, a gente apoia com recurso direto. Então o Igor chegou, primeiro atleta brasileiro de badminton a entrar para a Olimpíada, né, conseguir, não porque o Brasil é país sede, mas porque ele conseguiu pontuação no ranking mundial. Então você vê lá dentro, lá da Chacrinha, uma comunidade também em Jacarepaguá, que tem uma realidade difícil, ele conseguiu. E quantos outros podem conseguir se tiverem a oportunidade? Então, assim, isso o Brasil está cheio de talentos para serem descobertos. Só que é um país cheio de dificuldades que eu não preciso explicar, todo mundo que é brasileiro sabe muito bem, né? Então, quem trabalha, quem escolhe trabalhar com produção cultural, quem trabalha, tem que pensar que existe, sim, a importância dos grandes eventos, né, dos grandes espetáculos, a gente também precisa disso, mas acho que o poder maior está na transformação que pode acontecer, né, com essa realidade. E aí é a realidade que a Lanza escolheu investir, né? Não é discriminar um ou melhor que um ou pior, não existe isso. Mas a gente escolheu esse caminho porque a gente acredita, sim, no resultado que ele produz. Cinepop Brasil, ele já foi Lei Rouanet, já foi Lei do ISS, ele é um espetáculo que ele pega, assim, tipo, olha lá, só num ano ele teve 23 mil alunos de escolas públicas e moradores de comunidade. Então, ele leva cinema para escolas, leva cinema para ar livre, em praça, e ele faz formação, algumas oficinas, e faz exibição de filmes, pagando direitos autorais, fazendo tudo certinho. E, por incrível que pareça, a gente tem, não só esse projeto de cinema, tem vários. Muitas vezes, quando você monta uma sessão de cinema numa comunidade, você ainda ouve das pessoas: eu nunca fui ao cinema. Eu nunca vi uma tela desse tamanho, eu nunca tive oportunidade de participar disso. Isso é real, é aqui do lado da gente. A linha amarela está no meio da cidade, não é uma rodovia rural, a gente é 100% urbano. Então, é pertinho, a gente passa na porta e não imagina o que essas pessoas estão vivendo. Então, quando a gente leva a cultura lá para dentro, a gente está levando, sim, oportunidade. Oficina de Percussão da Maré, esse também ele já foi Rouanet, já foi ISS também, é um projeto que tem o Abel como produtor, ele é um angolano, tem o Guto Goff, que é o baterista do Barão Vermelho, como produtor, como coordenador cultural. Então, assim, é um projeto de percussão que está, assim, um escândalo lá dentro da Maré, ele é maravilhoso. No YouTube, se vocês colocarem o nome, vocês acham vídeos deles, tem uma equipe mega profissional de professores, e o projeto é lindo. EcoRede é meio ambiente, ele também é recurso próprio, não tem muita oportunidade para projeto de meio ambiente em lei de incentivo. A gente entende, mas como a gente quer investir nesse tema, a gente investe em recurso direto. Acho que tudo tem o seu espaço, sua vez. Esse projeto ele tem origem lá em Cidade de Deus, com um projeto chamado Alfazenda, uma ONG local, muito séria, e a gente fez a replicação da tecnologia social dele para a Maré. Então, a gente tem a mesma linha, ele trabalha com a educação ambiental em escolas e junto a catadores. Jornal Cidadão, então, o pessoal lá do SEASM, da Maré, eles têm um jornal, a gente também patrocina, porque achamos que a comunicação dentro da comunidade também é importante. O badminton é esse projeto, esse é a galera que fez o Igor chegar lá nas Olimpíadas, né, um atleta de comunidade, né, que a gente apoia já há bastante tempo. Bom, e aí, assim, essa frase é uma frase batida, todo mundo conhece, mas, de fato, a gente acredita que, não só como empresa, mas como cidadão, cada um de nós deve fazer a sua parte. Então, a gente deve ser a mudança que quer ver no mundo, né? Não é apontar o dedo para o outro e culpar alguém e responsabilizar. Acho que ninguém resolve o problema do mundo sozinho. O governo não tem capacidade de fazer sozinho, as empresas também não, a sociedade civil também não. A riqueza está em quando a gente une forças e a gente consegue fazer a diferença. Então, assim, especificamente para a lei do ISS, a gente vai, de novo, selecionar projetos esse ano. A gente não vai abrir edital oficialmente, a gente vai receber os projetos. A gente abre edital oficial de 2 em 2 anos, então a gente vai receber os projetos, vai avaliar sem o edital, como a gente fazia nos outros anos, e a gente vai, mais uma vez, com esses mesmos princípios. Prioriza projetos oriundos das comunidades, a gente leva muito a sério o acompanhamento disso, então, o resultado que isso vai gerar, o resultado que, quando a gente avalia projeto, a gente avalia muito seriamente o cronograma físico-financeiro dele, o objetivo dele. Gente, tem projeto que quer resolver o problema do mundo, pé no chão para elaborar um projeto, sabe? Apresente para o investidor o que, de fato, o projeto vai entregar. A gente quer um projeto realista, não aquela coisa fantasiosa, porque isso a gente olha assim, pô, mas ele vai fazer isso com 30 mil? Vai entregar isso aqui com 30 mil? Não vai entregar com 30 mil, não vai mudar o mundo com 30 mil. Então, assim, 30 mil aqui é um número, só um exemplo, mas, enfim, o projeto ele tem que ter pé no chão.
A gente, dentro da lei, a gente sempre consegue atingir o teto, a gente gosta muito de usar a lei do ISS, a gente consegue ficar entre, sempre pegar o teto da lei, porque a Lanza tem muito ISS a pagar, e a gente tem uma relação de transparência total para quem quiser conhecer o nosso site, quem quiser conhecer o trabalho. Eu vou passar um vídeo para vocês, deixa eu ver se está na área de trabalho, que ele mostra um pouquinho, acho que mais do que... É esse aqui, né? Acho que mais do que foto, o vídeo ilustra, ele mostra um pouquinho de alguns projetos. 3 minutos só. A linha amarela é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Seus 20 quilômetros de extensão ligam bairros em curta distância. A Lanza acredita na responsabilidade social e na sustentabilidade como o melhor caminho para o desenvolvimento da empresa, das comunidades e de toda a sociedade. Uma coisa eu tenho certeza, com pacificação ou não, a Lanza vai estar presente na nossa comunidade. Uma comunidade não vai se desenvolver se você não desenvolver as pessoas que ali estão. Trabalho na assessoria jurídica da Lanza, participo do programa voluntariado e achei fantástica essa iniciativa da empresa, nos conectar com crianças carentes de informação. Nós acreditamos no conceito de valorização de territórios, onde observamos em cada comunidade o que eles têm de melhor. O Museu da Maré é, na verdade, uma ferramenta que nós encontramos para nós enfrentarmos alguns problemas que nós vivemos hoje na comunidade. E ter um espaço de reflexão sobre o que nós queremos do nosso futuro, sempre olhando para o passado. Fábulas de uma Maré de Histórias é um projeto para a realização de algumas oficinas artísticas para capacitação dos moradores. Eu gosto muito dessa oportunidade de estar pelo 2º ano no projeto, porque aqui eles me ajudam a atuar, dançar, compor e tocar música, né? O curso de fotografia como uma profissão mesmo, algum projeto que pudesse mostrar para esses garotos a comunidade de uma forma diferente. O projeto Jovem no Trânsito, Trânsito Legal, se propõe a levar atividades para as comunidades que beiram a linha amarela. As crianças aprendem atitudes socialmente responsáveis no trânsito. Eu sou coordenador do projeto EcoRede em Cidade de Deus. O projeto já acontece há 3 anos, já atendeu a 15 mil pessoas. Os próprios moradores hoje já se sentem responsáveis pelos seus resíduos sólidos. As pessoas, elas já se mobilizam bastante. Os maiores jogadores eles saíram de uma comunidade. Por necessidade, nós montamos hoje uma escolinha de futebol. Nós não estamos preocupados em formar jogador de futebol. Nós estamos preocupados, sim, em formar cidadãos. Bom, então assim, o que eu tinha para falar é isso, falar um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que mais do que falar é melhor mostrar, porque o projeto social ele fala sozinho, você não precisa falar muito, as imagens mostram mais. Vocês que são, acho que a maioria aqui tem um interesse na área de produção cultural, a dica é trabalho em rede. Eu acho que quem trabalha nessa área tem que unir forças. Então, assim, projetos que ouvem a comunidade, que eles trazem outros parceiros para trabalhar junto, que tem parceria com uma empresa, um órgão público, prefeitura. Então, assim, os projetos que têm maior resultado são os que têm vários parceiros atuando juntos. Então, isso é dica. Quando você chega numa empresa para captar e você mostra
resultados já alcançados, ou você mostra um projeto lindo, mas que você conseguiu trazer outros parceiros juntos. E, gente, parceiro só não é quem põe dinheiro, não, tá? A gente tem exemplos, assim, lá da gente mesmo, de pessoas que agregaram muito, que fizeram a diferença em projeto e não tinha um centavo. Ou ela deu atenção, ou ela cedeu espaço, ou ela cedeu um funcionário para dar uma orientação. Ou a gente tem uma padaria local de bairro em Água Santa, que por um ano inteiro o dono da padaria dava a guaravita e croissant para toda a turma de capacitação que a gente fez. Eram mais de 500 pessoas no ano num determinado projeto. É uma padaria local. Então, não desprezem a captação do pequeno, porque ela faz muita... Quem almeja só captador grande tem muita dificuldade de chegar, porque cada empresa tem uma estratégia diferente. Nenhuma empresa que investe em cultura, ela faz isso de maneira aleatória. Ou ela vai atrelar ao cliente dela, ou que a gente poderia fazer, mas escolheu não fazer, porque a gente podia pegar, não, eu quero pegar o morador da Barra e investir em evento para ele. Não, a gente preferiu não fazer, mas não existe certo e errado. A lei permite espaço para todo mundo. Foi só uma escolha da empresa. A gente escolheu priorizar as comunidades. Então, assim, cada empresa vai ter uma estratégia, vai escolher um segmento, ela vai priorizar cultura, às vezes só cinema, só literatura, não, eu quero só museu. Não, então, cada uma tem uma estratégia diferente. Vocês têm que tentar identificar as empresas que têm a ver com o projeto que vocês estão desenhando. De repente, desenham um projeto que tenha capacidade de flexibilizar alguma coisa. Então, assim, eu desenho um projeto para Ipanema, aí vai bater lá na Lanza. Eu vou perguntar para você assim, você faz Cidade de Deus? Porque em Ipanema eu não patrocino. Então, assim, o projeto é flexível, ele está adaptado para outras realidades. Então, assim, eu quero 300 mil. Eu falar, só tenho 150. Você topa? Você consegue adaptar o projeto para 150? Então, assim, porque a gente estica recurso até, né? Acho que qualquer um, como a gente faz na nossa vida particular, em casa, o orçamento de casa, a gente faz com orçamento de projeto. A gente estica, quer ver o detalhe, quer ver quanto o captador está ganhando. Então, assim, a gente quer ver quanto o professor está ganhando, se a hora-aula apresentada está coerente com o mercado, ou se tem alguém ganhando muito acima da média. Então, a gente quer olhar o detalhe. Então, assim, apresentem projetos coerentes, porque a chance de captação vai ser muito maior. Acho que é isso, não lembro mais nenhum detalhe. Obrigada. Perguntas aí para a Giovana? Ali, Vitor, por favor. Deixa só o pessoal perguntar aqui que ela pediu primeiro, e também, se não falar no microfone, não vai sair no vídeo. Aí vai ficar a Giovana respondendo sem pergunta. Oi, Giovana, boa noite. Meu nome é Renata Ribeiro. Apesar da minha função, pode não parecer que eu faça parte desse meio cultural, mas estou me inserindo nele. Eu atuo como ouvidora da Comissão Permanente do Idoso da Câmara Municipal. Uhum. E, assim, uma coisa que me incomoda muito, de modo geral, não estou dizendo especificamente a Lanza, é de modo geral, que eu não vejo muitas empresas com interesse, voltar o interesse sociocultural, de inserção, de readaptação, de requalificação para a pessoa idosa. Uhum. Né? O idoso, ele também quer estar inserido, o idoso, ele quer ter a oportunidade de ser alfabetizado, o idoso, ele quer aprender uma nova profissão, porque, infelizmente, a gente, culturalmente, mesmo antes da lei do Estatuto do Idoso, lá 2010 e tal, a gente tem o hábito, o mau hábito de achar que a pessoa ela chegou a um fator determinante, né, a terceira idade, ela já está sendo excluída de qualquer coisa. Então, eu quero deixar um pedido, já que vocês têm essa abertura realmente social, porque eu conheço alguns projetos de ir, porque eu tenho amigos que fazem parte, que estão lá, né, ministrando oficinas. Então, eu conheço, não é balela, não é um factoide. Então, eu gostaria de deixar um pedido, que volte esse olhar também para a pessoa idosa. Porque, muitas das vezes, o idoso está ocioso. E esse ócio leva à depressão. Muitos desses idosos são abandonados pela família e eles estão altamente produtivos. Só que eles estão começando a perder a capacidade laborativa e intelectual justamente por estar parado.
Tá? Então, assim, é só para deixar um pedido, porque eu não consigo ouvir quem faz um trabalho bacana, né? Socioeducativo, ambiental e tal, de prevenção, né? De reestruturação familiar, e não falar da pessoa idosa. Da mesma maneira que tem o jovem e o adolescente, que você precisa resgatar ele da criminalidade, das drogas, dos vícios, também nós temos muitos idosos também passando pela mesma situação, viciados em entorpecentes, em álcool, precisando de um suporte, precisando mesmo de ajuda. Então, e é uma meta da ONU, desculpa, fala beça, e é uma meta da ONU, né, que foi feita uma pesquisa a nível mundial, né, em todos os continentes, que foram pensados 5 países, e dentro desses países 5 cidades, né, as capitais que eles escolheram, uma delas foi o Rio de Janeiro, que os próprios idosos eles respondessem a um questionário dos seus objetivos, do que eles vislumbravam, do que eles queriam para o futuro, como meta, como objetivo de vida. E, através desse questionário que foi respondido, foi elaborado um documento, Cidade Amiga do Idoso, né? Que é até um projeto de lei que já foi aprovado. A gente está aguardando ser sancionado, obviamente, pelo momento aí, de pleito eleitoral e tal. Então, a gente está aguardando, que preza também pela questão da hospitalidade, pelos equipamentos públicos e privados de acessibilidade, que aí vai enquadrar mais gente. Não é só a pessoa idosa, vai englobar também o deficiente físico. E eu gostaria muito que vocês olhassem com carinho para esse idoso, porque são muito poucas empresas que estão realocando no mercado esse idoso. Tem alguns supermercados que põem como caixa, como empacotador, mas esse idoso, o conhecimento, ele está com o velho, né? Esse conhecimento, a experiência, ele está realmente com a pessoa mais velha. Porque se não tivesse o velho, certamente eu e você e todo mundo não estaria aqui. Não, você está certíssima. Né? Acho que assim, a gente não tem patrocínio a projeto com idoso simplesmente porque ninguém apresenta. A gente recebe 200, 300 projetos por ano para avaliação. E eu te digo assim, nos últimos 2, 3 anos, praticamente nenhum para idoso. Eu gostaria muito de patrocinar tanto projeto para idoso como para portadores de necessidades especiais. E ninguém apresenta. Então, assim, aí a dica para quem trabalha no ramo de produção cultural. Escrevam e apresentem para a gente, porque a gente tem interesse em patrocinar e não chega projeto nessa natureza. Então, você está certíssima. Acho que o idoso, se você pensa nas comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil hoje, eles são arrimo de família. Né? O idoso, com a aposentadoria dele... Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo, falando ela trabalhava num projeto em Petrópolis, relacionado com asilo. Ele estava me falando de estatísticas de... Desculpa, não é asilo. É instituição de longa permanência. Ok, eu não tenho experiência nessa área. Não, tudo bem, é só para colocar... Não, tudo bem. Asilo é outra coisa. Então, ele estava me falando da estatística de redução de pessoas procurando esse tipo de serviço. Porque as famílias hoje precisam da renda daquela pessoa, mantém em casa e tem lá condições precárias até de vida, e esse projeto em especial trabalhava com esse público. E aí a gente conversava sobre isso, que não tem produtor, não chegam nas empresas, não abordam, a gente está lá esperando e não está ninguém chegando. Então, se você conhece algum projeto que tem a ver com o que eu estava falando aqui, pode ir lá que a gente vai avaliar com muito carinho. Muito obrigada e desculpa ter tomado tempo de maneira... Sim, sim. É dono da Lanza. Não, da Lanza não. Essa questão é bem importante que a Renata botou aí. É até bom dizer que nas leis de incentivo em geral, nos projetos de lei de incentivo, tem um tópico lá obrigatório, né? Acessibilidade. E muita gente só escreve da pessoa com deficiência, né? Acho que todo mundo aqui quando faz o projeto, só fica bem, botar uma rampa. Tem um elevador, a porta vai abrir. Só pensa em ninguém. Eu faço bastante projeto no escritório. É difícil alguém falar assim, não, e o idoso? E às vezes é mais fácil você tornar acessível até para o idoso do que
uma estrutura até para uma pessoa com deficiência. Por muitos anos a gente apoiou o Comitê da Terceira Idade da Cidade de Deus. A figura ilustre da Dona Benta era a coordenadora. E só paramos de apoiar porque o comitê, a Dona Benta já muito idosa, ela descontinuou as atividades com os idosos. Ela manteve lá umas oficinas mais simples que a gente continuou patrocinando e paramos só quando ela faleceu. Assim, foi parceria mesmo de muitos anos e com idosos, inclusão digital, artesanato, ela dava alimento a refeições, mas era um trabalho com idosos. Foi o único projeto desses 11 anos que eu estou na linha amarela, que chegou para a gente dessa natureza. Incrível. É por isso que a gente está aqui. E pensar, Fica a dica, fica a dica. Ela lá atrás queria falar da agrícola, comunidade agrícola. Eu queria... Aham. A comunidade agrícola. Eu queria saber, porque eu não resido lá, eu sou de Manguinhos. A gente tem um projeto social em Manguinhos, que é o maior projeto social de lá, o Balé Manguinhos. E a gente está abrindo um polo do Balé Manguinhos na comunidade agrícola. Eu queria... Pode apresentar para a gente. Entender. A gente tem a relação com as lideranças da comunidade agrícola, né? Hoje a Marilza está na associação, antes era a Ana e o Raimundo, há uns anos atrás. Raimundo está para voltar, ele procurou a gente, diz volta, não volta, aquela... Você deve conhecer melhor do que eu essa história. Política da favela. Então, lá, enfim, a gente sempre tem... Ali tem uma dificuldade grande, porque tem poucos produtores que tragam projetos para ali, e eles têm uma dificuldade de espaço físico muito grande, porque a gente tenta levar alguns projetos para lá e eles têm dificuldade de receber. A gente só conseguiu através do Pacto do Rio. E aí eles conseguiram, a gente vai trabalhar com uma sala só, mas é porque... A comunidade agrícola ela é inserida no complexo de Manguinhos. Sim. E vai pegar a Vila São Pedro também? Do outro lado? A gente vai trabalhar todos os polos de comunidade do complexo, entendeu? Não, pode ir lá conversar com a gente, que essa área é a área que a gente tem interesse, sim. Obrigada. Tá bom? Só uma questão, né? Enfim, hoje a Giovana está aqui representando a Lanza com um perfil, tá? Trazendo um perfil de projeto que é o perfil da empresa que ela trabalha. Alguns se identificaram com esse perfil, né? Vão sair, já estão mais animados. Outros não trabalham esse perfil que a Lanza busca, tá? Não é para frustrar, é para participar de outros fóruns, né? E ouvir dicas e tal, e encontrar. No outro dia eu fui, estava a Natura, falando que é dança e tal. Enfim, a Natura, acho. Enfim, o Boticário, não sei. Boticário, desculpa. Mas, pô, o meu negócio é teatro e tal. Enfim, isso. Cada empresa tem uma estratégia. Cada empresa tem uma estratégia, tem um olhar. Mas, enfim, é isso. Acho que a Giovana ratificou muito bem aí a questão de levar a coisa bem estruturada, sabe? Com rubricas com valores honestos, onde todos se remuneram de forma, enfim, de acordo com o mercado. Algumas planilhas orçamentárias aí, o papel aceita tudo, aí o pessoal viaja, eu mereço 150 mil. Bom, o patrocinador vai olhar isso. Pois é. Então eu mereço 150 mil, aí assim, quem sou eu? É o Eduardo ou é a Fernanda Montenegro? Porque o Eduardo vale 15, Fernanda Montenegro até pode valer 150. Então, é assim, pé no chão, projeto honesto, eu comecei agora... Eu posso até não ter começado agora, mas se está começando a inscrever projeto agora, realiza um de 50, faz ele do início ao fim, presta conta, aprende da inscrição, aprovação, captação, prestação de conta, o fluxo completo antes de dar esse salto. Eu vejo alguns projetos lá, 1 milhão. E, Eduardo, a parte mais difícil não é aprovar o projeto, é fazer ele acontecer, prestar contas. O trabalho que vem depois é muito maior. Gente, conseguir prestar conta, conseguir manter seu nome idôneo e conseguir aprovação de todas as prestações de contas, entrar no ano seguinte de novo, isso não é para qualquer um, não. Isso é muito difícil. Tem projeto que vai uma vez e fica e não volta nunca mais, porque não consegue continuar o ciclo. Bom, é só isso, dizer que, enfim... É isso, é tentar entender e buscar e se aproximar, levando o que a empresa quer ouvir. Ela está lá no site de relacionamento, minhas metáforas são... Enfim, tem um perfil. Entendeu? É branco, não adianta, é preto e tal, tem que se enquadrar nesse perfil. Senão,
vai colocar o projeto, vai se frustrar, está colocando no lugar errado, e aí vai desistir, e não é isso. É só bater a porta da empresa certa, para as que já conhecem, é se adequar, e para as que ainda não vieram, é oferecer e mostrar que tem esse caminho, né, de acordo com o seu ramo de atividade, se é serviços, é o ISS, enfim, mas pode ser ISS com o Rouanet, porque é o lucro. Agora, não será ISS, ICM e Rouanet. Pode ser ICM e Rouanet. Enfim, pode ter o imposto e mais o lucro. É isso. Mais perguntas? Bem, então... Vitor, dá o microfone por aí. Acho que o microfone é para você. Uma pergunta bastante breve. Nós estamos falando aqui muito em projetos sociais, né? Uhum. Seria do interesse da Alanza, por exemplo, patrocinar obra de ciência, de inovação da ciência, por exemplo? Tem que entender melhor o projeto, assim eu não consigo responder. É uma escultura, por exemplo, que represente em 3D uma descoberta científica na geometria. Então, o nosso foco tem a ver sempre com as comunidades do entorno da via. Então, a gente tem que atrelar isso ou alguma atividade local. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, de uma coisa que a gente não costuma fazer muito, espetáculo. A gente não costuma aprovar espetáculo, mas teve uns anos atrás que a gente não recebia projeto suficiente para o recurso que a gente tinha aprovado. Aí chegava assim, a gente ficava lá, vou fazer o quê? Estou aprovado, tenho dinheiro e não tenho projeto do perfil que eu gostaria. E aí a gente escolhia alguns projetos que estavam um pouquinho fora do perfil. Então, assim, a gente fez alguns filmes. Então, por exemplo, um dos filmes, A Professora Muito Maluquinha, que é o do Diller Trindade. Né? O Diller é um mega produtor de cinema, faz os filmes do Didi, da Xuxa. E ele fez com a Paola Oliveira esse filme, ele captou milhões, faltava um pedacinho assim, e eu só tinha um pedacinho assim, porque eu não fazia nem cosquinha no filme. Só que mesmo para dar um pedacinho assim, a gente tem que manter a coerência. A gente falou, Diller, tem aqui um projeto que teve problema, que ele desistiu da captação, tem gente que desiste do recurso, tá? Saibam que a gente, às vezes, aprova um projeto e a pessoa desiste, abre mão de 70, 100, 200 mil reais. Isso acontece, tá? Então, assim, aí a gente tem aqui um projeto, não dá tempo de captar, conseguimos fazer o filme, mas a gente tem que ter uma contrapartida para as comunidades do entorno. Sem contrapartida, a gente não vai. É o que a gente fez com ele. A gente fez a pré-estreia do filme dentro da comunidade da Maré, antes de estrear no cinema. A Paola Oliveira foi junto para a sessão de cinema, com telão, com pipoca, guaraná, fizemos a sessão lá. Ele cedeu ingressos para a gente distribuir para as comunidades em várias sessões de cinema. E depois ele deu os DVDs para a gente, com a cópia do filme, para a gente exibir com direitos autorais cedidos, para a gente exibir para outras comunidades. Então, assim, o projeto dele era isso? Não. Mas a gente, para fazer sentido com o nosso investimento, e aí é o que o Eduardo estava lembrando, é a nossa política de atuação. A gente tem uma estratégia, cada empresa tem uma, vocês têm que identificar empresas que tenham a ver com a proposta de trabalho de vocês. Então, cada empresa, a nossa é essa. Então, se você tem uma proposta de uma linha científica, que a gente consiga unir com o interesse, com isso que eu estou descrevendo, tem espaço para você. Agora, não, é só uma escultura e não tem nada a ver com... Aí a gente não tem a ver com o que a gente está fazendo. Não, essa escultura, por exemplo, nós estamos montando peça teatral com ela, onde ela vai ser objeto cênico no palco. Né? E vamos montar e vamos também, e está dentro dos nossos planos, fazer uma curta, média-metragem também. Sabe? Você já está colocando teatro junto, já está colocando cinema, tudo. Gera espaço para outros... O propósito primeiro, que é uma coisa de altíssimo interesse público. Inovação da ciência, imagina, né? Uma coisa de um projeto de âmbito mundial, né? Uma vez que a ciência seja uma só no mundo todo. Né? E nós estamos aí buscando alternativas, sem recurso, de divulgar o projeto. Então, o projeto, teatral, por exemplo, o tema ele é relevante com certeza. Você só tem que achar um patrocinador que tenha a mesma estratégia que você. Você tem que convencer o patrocinador da relevância desse tema, para que ele possa aportar o recurso e confiar em você. Entendeu? Okay. Não, essa é a cereja do bolo. Desculpa. Bom, boa noite, Giovana. Meu nome é Maurílio Oliveira da Silva. Sou produtor cultural e também professor da Rede FAETEC, lá de Nova Iguaçu. A Alanza, ela tem um trabalho para mensurar o impacto que esse projeto causa no dia a dia da comunidade?
Assim, a gente tem várias ferramentas de avaliação, né, dos projetos. Então, a gente avalia o desempenho dele durante a execução, a gente avalia o resultado final e a gente tem estudado ferramentas de impacto. A gente ainda não encontrou... Medir impacto é algo muito difícil. Você tem que ter um marco zero, medir a transformação que o projeto gerou e fazer a avaliação depois de um tempo. Então, isso é muito difícil. A gente tem estudado ferramentas, tem testado algumas coisas em alguns projetos, mas não temos um resultado ainda efetivo de impacto, não. Então, a gente ainda não conseguiu encontrar uma metodologia que seja fácil de ser aplicada, porque é muito difícil medir impacto. O projeto, na verdade, um projeto que deseja medir impacto, ele tem que ser planejado já com isso dentro dele. Eu quero fazer um projeto de saúde no Alemão. Você tem que ir lá, pegar os índices locais, ver qual é o problema que você quer trabalhar, você mede aquilo antes, desenha um projeto, investe ali. Então, isso é um desafio, isso é bastante complicado. A gente tem interesse pelo tema, mas ainda não está conseguindo fazer isso da forma que gostaria, não. Obrigado. Mais alguma coisa? À vontade. Que eu acho que é do interesse de todas as pessoas que estão tentando aprender como fazer um projeto cultural e como apresentar um produto. Eu digo, existe na instituição ISS ou na instituição Lanza uma maneira do produtor que está fazendo aí no seu projeto chegar até vocês e mostrar e pedir para aconselhar se aquele projeto é útil ou não útil. Porque eu estou começando apesar de ser editor de livros desde 81, e já ter editado 60 livros, já estou começando com um projeto cultural agora, que eu nem gostava de falar nesse nome. Mas eu gostaria de saber porque a gente não tem um caminho, eu pelo menos não consegui um caminho para conseguir chegar ao desejo da Lanza, ou ao desejo da Coca-Cola, ou ao desejo da lei do ISS, que de repente eu posso chegar a apresentar um projeto e ele ser ridículo, como ele disse aí. Será que existe isso? Que as pessoas possam chegar até vocês e levar a ideia do meu projeto e tentar alguma coisa? Sim. Lá a gente, eu não posso falar por outras empresas, mas a Lanza mantém as portas abertas. Quem quer ir lá conversar antes de apresentar um projeto, a gente vai sentar, vai explicar em detalhes parte do que eu falei aqui. A gente vai dizer, olha, seu projeto está distante, vai por um caminho tal, vai por outro caminho. Conheço uma empresa que tem esse perfil. O incentivo fiscal do ISS pode não ser bom para você, mas o outro aqui pode ser. Então, assim, o que a gente souber, a gente vai compartilhar. A gente mantém as portas abertas, sim. A Secretaria de Cultura, ela cede os contatos de todas as empresas que estão enquadradas na lei para qualquer pessoa. Então, várias pessoas que chegam lá... Quem é da comunidade lá local, como ela falou da agrícola, tal, eles já chegam para a gente direto, porque já conhecem a gente. Quem não é dali da região, geralmente pega o nosso contato, por exemplo, com a Secretaria de Cultura. E chega lá e fala, consegui o contato lá na Comissão Carioca, porque você é patrocinadora. Tal. A gente recebe todo mundo. A gente está de portas abertas. Pode ir lá nos visitar. Consegue, mas pode anotar o e-mail. A gente tem o desenvolvimento socioambiental @lanza.com.br. Esse é da minha equipe. Vai direto para a gente. Isso varia muito. Não tenho... muito difícil. Isso eu não tenho de cabeça. Tem projetos com natureza muito diferente. A gente tem assim, oficina. Então, a gente tem uma campanha, por exemplo, que a pessoa trabalha um dia. Você tem projetos de formação de 3 meses, tem projetos de formação de 1 ano, 2. Eu falo isso, que eu fui produtora do SESC, contratava oficineiros. Sou professora também, então você também tem uma variação de valores. Não tenho uma regra exata, mas eu posso depois verificar. Se você quiser mandar um e-mail depois, ou quiser ligar para lá, a gente pode tentar conseguir isso para você. Obrigada. Eu não tenho aqui de memória. O Ministério da Cultura tem um índice da FGV. Você atualiza. É sempre uma referência boa. Uma referência. Sindicatos também. É uma referência. O desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento socioambiental, @lanza.com.br. Esse é direto da minha equipe. E a gente pode agendar, pode marcar para vocês irem lá. A porta está aberta. .com.br. Isso. E o telefone lá da gente
3296. E Rua das Laranjeiras, 307, primeiro andar. 3610. Desde 2013, esse é o meu. Abertas. 3610, é o da minha mesa. Oi? Ó, ele recebe sim, tá? Porque eu já fui lá, bati na porta. Ele não me conhecia, não sabia que era. Eu não entendo muito não, mas às vezes eu não recebo porque eu não sou. O pessoal entende mais. Não, tem lá uma turma lá que recebe a gente sim. A gente já foi com o produtor, já foi sozinho, eles recebem. A nossa parte ela é muito simples, né? Deixando a brincadeira de lado. Dentro da questão do ISS, nós vamos orientar, nós vamos lhe falar o que a lei diz. Nós analisamos os projetos mediante premissas. Projetos que sejam relevantes para a cidade do Rio de Janeiro, tá? Que contem o que o carioca precisa ouvir, que tragam o que o carioca quer conhecer. Que aconteçam na cidade do Rio de Janeiro, em algum equipamento público municipal, privado ou na rua, tá? E que seja proposto por um produtor cultural sediado na cidade do Rio de Janeiro com 2 anos ou mais. Quem seleciona o projeto é o patrocinador. Eu enquadro, eu dou um certificado de enquadramento, eu digo para o mercado, o seu projeto ele está enquadrado nas premissas da lei. A decisão final, se você vai levar o seu projeto para a pessoa certa, aí eu já não consigo, publico uma lista com uns e-mails e tal. É isso, mas querendo ir lá, é uma casa muito bacana, as casas casadas ali, onde funciona a Rio Filmes, e nós estamos no primeiro andar e todos que lá atuam são competentes para lhe orientar. Eu, às vezes, estou pedindo dinheiro na fazenda para pagar, né? Não, recurso direto também. Pessoal, então, se tiver mais questões aí, vamos lá. Bem, agradecer mais uma vez aí a Giovana. Eu não vou fazer as perguntas que eu tinha para fazer, não, mas é mais parabenizar a minha empresa, que tem usado, não usa só a lei de incentivo, tem muita gente que fala, as empresas só querem patrocinar com lei de incentivo e tal, já mostra que não é bem assim. Você mostrou também como vocês investem muito mais ali só na área de vocês, não tem essa coisa, só patrocínio gente conhecida, não tem patrocínio só milionário lá também. Eu vi os produtores que estão recebendo os patrocínios, não são grandes produtores, não são especialistas. O pessoal que aprendeu... maioria iniciante. Maioria iniciante. Isso que é legal ver. Que tem gente que não, mas só os grandes pegam. Quando tem um ou outro mais experiente, ele por trás tem sempre alguém menor que está junto com ele. O cara tem o mérito dele também, ser grande, pequeno, não vejo muito assim, mas é porque às vezes tem um preconceito. Não, mas a Lanza, a Oi só patrocina gente grande. Não é bem assim. A Lanza mostra pelo menos que não é bem assim. Então, poxa, parabéns aí pelo trabalho. E é legal que a empresa, como a Giovana falou, ela vai do começo ao fim. Isso é importante, porque tem gente que faz o projeto e joga o projeto para a empresa. Jogar projeto para a empresa, meu irmão, não vai captar dinheiro. Não vai captar dinheiro. Se você pegar o livro, jogar lá, não vai. Ela está falando, é do local. Vamos trabalhar local. Não, é um exemplo. Se eu jogar esse seminário aqui lá na Lanza, ela vai dar não. Ela não vai dizer, não, é legal. Não vai, porque não vai atender. Se você fizer o mesmo seminário envolvendo lideranças locais, pode ser que a gente patrocine. Mas aí é outro projeto. Né? Isso. Então, tem que estar atento no que falta. É o que você falou agora. Fazer, todo respeito, peça de teatro, tem um monte. Livro, tem um monte. Seminário de lideranças locais lá no meio da Maré ou no Alemão, aí eu quero ver. Exposição, curso de fotografia que nem mostrou aqui, e para idoso. Então não tem. Então às vezes as pessoas ficam muito... Eu vejo muito, eu trabalho com muitos produtores culturais de todos os tamanhos. Os grandes choram, os pequenos choram, todo mundo fala, como é difícil. É difícil. Mas porque de repente a gente está tentando todo mundo no mesmo projeto. Então, a Giovana falou aqui, projeto para idoso, amanhã de repente ela está botando dinheiro se a gente tiver um bom projeto. Então, às vezes a gente está... É coisa feia, né? Reclamar de barriga cheia, né? Tem muito, cara. Tem muito mesmo. Bem, gente, então... queria agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo, além dos nossos palestrantes, que eu convido para virem também nos outros dias aí, amanhã e depois de amanhã, para compor a plateia, para ficar aqui e debater. Muito
Feliz de receber todo mundo aqui. Bem, pessoal, então, fechando hoje aí o seminário. Obrigado a todos. Amanhã espero vocês e na quinta também, tá? Obrigado, hein?